nasceu, depois foi mandado para a Escócia estudar engenharia, primeiro mecânica e depois naval. Álvaro de Campos caracteriza-se por uma vontade de conquista, por um amor à civilização e ao progresso e, ao mesmo tempo, consciência deste mundo, e por uma linguagem de tom irreverente. Revela a influência de Cesário Verde e do poeta norte-americano Walt Whitman e do futurismo. Campos observa criticamente o mundo e a si próprio, angustiando-se diante do tempo que avança sem parar e do absurdo da vida. É o heterônimo mais indisciplinado, arrebatado pelos sentidos e pela imaginação. Seus versos são frequentemente assimétricos, com muitos caracteres tipográficos e pontuação caótica. Como normalmente acontece com os poetas de carne e osso, o heterônimo Álvaro de Campos apresenta 3 fases distintas em sua poesia. De início, é influenciado pelo decadentismo simbolista, depois pelo futurismo e, por fim, amargurado, escreve poemas pessimistas e desiludidos. Ao enveredar pelo futurismo, adota um estilo febril entre as máquinas e a agitação da cidade, do que resultam poemas como Ode Triunfal. Eu cito um trecho. A dolorosa luz das lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disso. Para a beleza disto, totalmente desconhecida dos antigos. Os poemas de Álvaro de Campos são marcados pela oralidade e pela prolixidade que se espalha em versos longos, próximos da prosa. Despreza a rima ou métrica regular. Despeja seus versos em torrentes de incontrolável desabafo. A última fase do heterônimo Álvaro de Campos, em que pontifica o poema Tabacaria, um dos mais conhecidos, né, apresenta um poeta amargurado, refletindo de forma pessimista e desiludida sobre a existência. Então eu cito o Álvaro de Campos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Assim como Ricardo Reis, também Álvaro de Campos confessa-se discípulo de Alberto Caeiro, mas se Reis envereda pelo neoclassicismo ao tentar imitar o mestre, Campos se revela inquieto e frustrado por não conseguir seguir os preceitos de Caeiro. No poema que se inicia pelo verso "Mestre, meu mestre querido", dialoga com Caeiro, revelando toda a sua angústia. Eu cito, então, o Álvaro de Campos. Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. A calma que tinhas, deste-me, e foi-me inquietação. Por fim, algumas considerações sobre o Fernando Pessoa ortônimo, quer dizer, Fernando Pessoa ele mesmo. A obra que Fernando Pessoa assinou com seu próprio nome está reunida nos volumes Cancioneiro e Mensagem. Sua poesia é marcada pelo ceticismo, pela sensação de tédio, pela ideia de que o poeta é um desajustado, marcado para a solidão e o desamparo. Apresenta 2 tendências. De um lado, adere às correntes modernistas, embora conservando certos traços simbolistas e impressionistas. De outro, cultiva um lirismo nacional, de sentido lusitano e voltado para o misticismo. O livro Mensagem é um poema épico que representa as navegações e descobertas dos portugueses como provenientes da guerra entre os velhos e os novos deuses. O Cancioneiro é composto por poemas líricos, rimados e metrificados, de forte influência simbolista. É do Cancioneiro um dos poemas mais célebres de Pessoa, a Autopsicografia, em que reflete sobre o fazer poético. Eu cito. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as 2 que ele teve, mas só a que eles não têm. O leitor atento percebe que o poeta parte de uma dor sua, real, integral.
Só quem sente uma dor pode fingir outra que não sente. Só quem tem personalidade pode ser ator, como Fernando Pessoa. Já os leitores leem no poema a dor ou o sentimento que lhes falta e que gostariam de ter. Mensagem, de 1934, foi o único livro em língua portuguesa publicado por Pessoa em vida. Os poemas do livro estão organizados de forma a compor uma epopeia fragmentária em que o conjunto dos textos líricos acaba formando um elogio de teor épico a Portugal. Traçando a história de seu país, Pessoa envereda por um nacionalismo místico de caráter sebastianista. O livro Mensagem está dividido em 3 partes: Brasão, Mar Português e o Encoberto. Na primeira, conta-se a história das glórias portuguesas. Na segunda, são apresentadas as navegações e conquistas marítimas de Portugal. Na terceira, é apresentado o mito sebastianista de retorno de Portugal às épocas de glória. Na primeira parte de Mensagem, Brasão, os poemas versam sobre as grandes figuras da história de Portugal, desde Dom Henrique, fundador do condado portucalense, passando por sua esposa, Dona Tareja, e seu filho, primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, até o infante Dom Henrique, que viveu de 1394 a 1460, fundador da Escola de Sagres e grande fomentador da expansão ultramarina, até o mito de Ulisses, que teria fundado a cidade de Ulicipona, depois Lisboa, é apresentado. Então, o poema de Pessoa é o seguinte, diz o seguinte: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo mosto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existido, sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre embaixo a vida metade. A segunda parte, Mar Português, apresenta as principais etapas da expansão ultramarina que levou Portugal a ocupar um lugar de destaque no mundo durante os séculos XV e XVI. Então diz ele: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Já a última parte, o Encoberto, apresenta o misticismo em torno da figura de Dom Sebastião, rei de Portugal, cuja frota foi dizimada em ataque aos mouros em 1578. Muitas previsões preveem, dou uma redundância aqui, o retorno de Dom Sebastião para resgatar o poderio de Portugal, criando o Quinto Império, marcando a supremacia de Portugal sobre o mundo. Dos outros heterônimos, o mais importante é Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros de um escritório de Lisboa, que Pessoa define como semi-heterônimo. Porque, então eu cito o Pessoa, não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu menos o raciocínio e a afetividade. A prosa, salvo o que o raciocínio dá de tênue à minha, é igual a esta, e o português perfeitamente igual. Outros heterônimos que podem ser citados e que não têm a mesma importância desses vistos até aqui, são Alexandre Search, Antônio Mora, G. Pacheco, Vicente Guedes e até Chevalier de Pá, de quem o menino Fernando Pessoa recebia cartas que ele mesmo escrevia aos 6 anos de idade. Consciente de sua complexidade, que varia entre o sentimental e o cerebral, Fernando Pessoa faz-nos crer que o poeta oscila entre a emoção, o sentimento e as coisas como elas são, mas, na verdade, ele vive em constante contradição e dúvida
que expressa em alguns de seus poemas, e como esse que eu vou ler agora e com o qual eu encerro essa minha apresentação. Tudo o que faço ou medito fica sempre na metade. Querendo, quero infinito. Fazendo, nada é verdade. Que nojo de mim me fica ao olhar para o que faço. Minha alma é lúdica e rica e eu sou um mar de sargaço. Um mar onde boiam lentos fragmentos de um mar de além. Vontades ou pensamentos? Não o sei e sei o bem. Fernando Pessoa, 13 de setembro de 1933. Portanto, há 77 anos atrás. Era isso, então. Muito obrigada pela atenção. Professora doutora Gilda, muito obrigado pela apresentação da biobibliografia, né, do Fernando Pessoa. Mas eu, antes de passar o microfone para a Eneida, eu gostaria de expressar um sentimento que eu tive, que é o seguinte: eu acho que a senhora não trouxe Fernando Pessoa para nós, a senhora nos puxou para a vida do Fernando Pessoa. Passa a palavra para a Eneida, então. Bom, gente, eu vou falar de pé. Depois da aula que a Gilda deu, eu fiz uma colinha aqui porque eu botei algumas coisas para a gente poder acompanhar e ir lendo juntos. E logo que o Rude me convidou para falar, eu disse: bah, Fernando Pessoa, eu adoro Fernando Pessoa. E tem um monte de conhecidos e amigos aqui, né, que a gente compartilha muito essas coisas. Mas depois, quando eu fui pensar no que eu ia dizer, aí começou a coisa a ficar um pouco mais complicada. E a gente vai para os livros, né? E a vontade que eu tinha era de ler poesias para vocês, para a gente conversar, né? Mas como a ideia é que eu possa dizer alguma coisa, eu fiquei pensando muito, porque a ideia é que eu possa falar como uma psicanalista que eu sou, entre outras coisas, como pessoa, né? E aí falar sobre o Fernando Pessoa, que é um gênio da literatura e que viveu 47 anos, gente. Ele viveu 47 anos só. E a produção literária dele é impressionante. Eu leio, acho ele, desde o colégio, né?